Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação. Sua vida é feita de momentos. Momentos em família, momentos de sonhos, momentos de conquistas, momentos de realizações. E para todos os momentos você pode contar com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Há mais de 25 anos, parceira das melhores operadoras de seguro e consórcio do país. Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Centro Linhares. Ligue 3371-2000 e peça a sua cotação. Medicina de primeiro monte em Linhares é na Unicor, um centro avançado de diagnóstico por imagem e fisiologia endovascular, acreditado para tratamento de TAV. Somos especialistas em angioplastias complexas e tratamento do infarto agudo do miocárdio, além de diversos procedimentos de neurointervenção, com equipamentos de última geração e uma equipe altamente qualificada. A Unicor é referência no tratamento de oclusões coronarianas crônicas. Unicor, unidade do coração do Espírito Santo. Olá, boa noite a todos. Nós estamos começando mais um Bate-Papo das 6 e, como é de costume, nas quartas-feiras nós falamos sobre um tema relacionado à medicina e à saúde. Lembrando que a gente está transmitindo também pelo YouTube e pela Rádio Sim 106.1. Se você tiver alguma dúvida, quiser participar do nosso programa, mandando alguma sugestão, alguma pergunta, você pode mandar pelo nosso WhatsApp, que é 9962-4547. No papo de hoje nós vamos falar sobre as doenças reumatológicas, que são tão comuns e tão pouco conhecidas na medicina, né? Para a população em geral. E como é tradição do programa, nós temos dois convidados. Nós estamos aqui hoje com o Dr. Misael Gadelha, que é radiologista. Boa noite, Misael. Boa noite, Ricardo. Boa noite, e também com a doutora Thaís Colodete, que é reumatologista. Boa noite, doutora Thaís. Boa noite, Ricardo. Boa noite, gente. Então, como a gente vai falar sobre as doenças reumatológicas, é importante a gente começar com a queixa mais comum que a gente ouve nos pronto-socorros, nos hospitais, nos consultórios, principalmente dos reumatologistas, que são as dores nas juntas. Quais são, dentro da reumatologia, a queixa mais comum desses pacientes? Aonde que são essas dores? Como que funciona? Quais são as principais ideias que a gente pode passar para o pessoal que está assistindo a gente? Boa noite. Então, a gente vai falar hoje um pouquinho das doenças reumáticas, mais as autoimunes, né? Sim. Então, importante em casa, a gente está tendo essa oportunidade para poder falar das doenças reumáticas. Então, hoje, para quem está em casa entender, né? Das doenças reumáticas autoimunes, a mais comum é a artrite reumatoide, né? O que o paciente sente? Ele sente dor nas articulações. E essa dor, ela tem um padrão. O mais comum da dor do paciente sentir é uma dor que ela pega nas interfalangianas, né? Nas articulações das mãos, dos punhos, do tornozelo, do pé. E normalmente esse paciente ele vai sentir uma dor que ela é mais à noite, ele vai acordar de manhã com dor, ela sente que essa mão ela está mais enrijecida. Quando a gente está diante dessa situação, que o paciente chega com essa queixa para a gente, é que a gente pensa numa artrite reumatoide, numa doença autoimune. Certo. Então, a paciente ela sente essas dores nas articulações, né? Isso, quando ela vai no seu consultório, somente a consulta e os exames físicos que a gente chama, eles são o suficiente para diagnosticar essa doença? Não, né? É muito importante a gente até excluir outras causas, né, de artrite. Então, quando o paciente chega com essa queixa para a gente investiga o paciente, pede vários exames, incluindo exames de sorologias, então é importante para a gente hepatite B, hepatite C, HIV, sífilis e outras sorologias também, a depender da queixa do paciente. Pedimos também marcadores inflamatórios, né, VHS, PCR, pedimos também marcadores da artrite, por exemplo, um fator reumatoide, um anti-CCP, tá, que são marcadores imunológicos. E a gente também pede exames de imagem, tá? Para a gente avaliar a dor, onde que o paciente está sentindo dor, a queixa dele. Entendi. Então, além, assim, tem esse processo todo de investigação, né? Começamos com os exames laboratoriais de sangue e tal. Sim. E depois tem os exames de imagem. Os exames de imagem, especificamente, quais são os principais que a gente usa nessa investigação?
Então, a gente pensa nesses pacientes, quando eles chegam com um quadro de dor, normalmente ele tem mais de 3 meses de dor, né? Isso é importante, já a artrite reumatoide é uma doença crônica, a gente fala autoimune, né, que a gente está falando aqui, quer dizer que o próprio organismo da pessoa está desencadeando essa inflamação. Então, se a gente tem uma situação crônica, a gente quer avaliar as alterações também nos exames de imagem. Então, se o paciente chega para mim, doutora, estou sentindo muita dor na minha mão, no meu punho, estou acordando com a mão dura, a gente pediu os exames de sangue, a gente começa com um exame mais básico, que é um raio-x. Se o paciente tem pouco tempo de dor, a gente sabe que esse raio-x não vai ajudar a gente tanto, porque não deu tempo de ter alteração no raio-x. E aí a gente acaba entrando nos exames de imagem que são mais sofisticados, né? Com o intuito de avaliar essa inflamação, que o paciente, onde dói, é porque existe uma inflamação. Às vezes o nosso olho, o nosso exame clínico, ele não é tão fidedigno. Às vezes a inflamação, ela não está tão... O paciente não chega com aquela articulação bem inchada, bem vermelha, bem dolorida, quente. E hoje o nosso intuito é diagnosticar mais precoce. Então, o paciente começa a sentir dor, ele já vai procurando o reumatologista ou um médico clínico que dê esse encaminhamento para ele chegar no reumatologista que vai investigar essa doença e essa dor que ele tem. Então, se a gente quer entender o que está acontecendo nessa articulação, entender essa dor do paciente, a gente precisa de alguns exames mais específicos, né, que vêm alteração mais precoce. Então, a gente lança a mão da ressonância, tá? A ressonância magnética, ou do ultrassom, que é um ultrassom propriamente da articulação, um ultrassom que ele é focado na parte reumatológica, não é qualquer ultrassom que a gente faz. Entendi. Então, além dos exames clínicos, tem os exames de imagem. A gente está aqui também com o Dr. Misael, que é especialista nessa área de radiologia. E qual que é o papel, Misael, do primeiro exame que a doutora Thaís falou, que seria o raio-x? Como que funciona o raio-x nessa investigação das doenças reumatológicas? Então, Ricardo, o raio-x durante muito tempo foi até o principal exame, né, na avaliação desses pacientes. Ele até fazia parte dos critérios diagnósticos, então se você tinha alterações no raio-x, já servia como critério para você fazer o diagnóstico da doença. Mas como a Thaís falou, o raio-x mostra alterações muito tardias, né? Ele vai mostrar geralmente alterações que são sequelares, que já são praticamente irreversíveis, na verdade. Então ele vai mostrar a redução do espaço articular, as erosões ósseas, que é quando aquele osso já é comido mesmo ali. Você pode ter luxações, né, que é quando você perde a relação entre os ossos. Você pode ter uma osteopenia, que é quando o osso já vai ficando mais fraco, vamos dizer assim, de uma forma mais simples para explicar para o pessoal de casa. E no final, essas articulações elas podem fundir, né? Esses ossos podem fundir um com o outro e a articulação realmente some. Isso hoje em dia é tudo que o reumatologista quer. Ele quer evitar justamente que o paciente chegue nessas alterações radiográficas tão tardias. Então hoje a gente precisa lançar mão realmente de exames que detectem o processo inicial, que vão levar a essas alterações radiográficas. E o que a gente consegue avaliar isso hoje, esse processo inflamatório inicial, a gente vai conseguir avaliar isso com o ultrassom com Doppler reumatológico e com a ressonância magnética. Mas o ultrassom ainda tem sua importância assim, nessa avaliação inicial, como a Thaís falou, ele é solicitado, principalmente como um raio-x de base. É importante que esse paciente, no momento do diagnóstico, ele tenha um raio-x de base. A gente fala raio-x de base porque você vai poder fazer raio-x seriados depois e você vai poder ver a progressão da doença. Você vai saber como que essa doença está progredindo nesse paciente. Ele é utilizado também quando você está em algumas dúvidas, porque as diversas artrites acometem articulações diferentes. Então você pode utilizar isso para fazer diagnóstico diferencial. E também no planejamento cirúrgico, né? Aqueles pacientes que chegam com um quadro mais crônico, com várias sequelas, esses pacientes podem precisar de cirurgia. Então o raio-x pode ser utilizado para isso. Mas no momento da investigação inicial, ele perdeu um pouco de importância, vamos dizer assim. É bem interessante que você falou que ele é um exame de início, né? Após ele tem vários outros exames que a gente pode abordar, a fazer. E essa parte de fazer exames seriados para comparar também é bastante importante para o paciente que faz o acompanhamento com o reumatologista. Outro exame que você comentou é o ultrassom. Sim. Existe alguma diferença entre o ultrassom de articulações, que às vezes é mais corriqueiro de acontecer, mais famoso de ser feito, com o ultrassom específico para essa doença reumatológica? Isso, existe sim. O ultrassom articular, a gente geralmente fala assim, ultrassom articular e ultrassom reumatológico com Doppler, né? O ultrassom articular,
ele é mais simples, né? Geralmente a gente vai pedir, o médico solicitante pede esse exame quando ele está pensando numa doença focal. O paciente até chega apontando, ó, meu problema é esse aqui. Né? Então o paciente, estou com a suspeita de um cisto no punho, ou uma alteração mecânica, tipo uma tenossinovite do polegar, que é a tenossinovite Dequerben, que é bem comum, um dedo em gatilho. Então, assim, quando é uma alteração focal, geralmente mecânica, você pode pedir ultrassom articular, na maioria das vezes vai resolver. Quando você está diante da suspeita clínica de uma doença inflamatória, autoimune, que geralmente acomete várias partes do corpo ao mesmo tempo, você tem que fazer uma análise mais complexa, né? E aí sim você vai pedir ultrassom reumatológico com Doppler. Porque essa avaliação, ela é mais demorada, ela é mais complexa. A gente vai pesquisar, vamos supor, se a gente fizer um ultrassom reumatológico de mãos e punhos, então a gente vai ter que avaliar articulação por articulação, procurando processos inflamatórios. A gente usa o Power Doppler também, né, que a gente não usa no ultrassom convencional, porque se tiver aumento da vascularização dentro dessa articulação, é uma informação importantíssima para a gente. A gente avalia todos os tendões, a inserção dos tendões no osso, que é o que a gente chama de êntese. A gente avalia as unhas dos pacientes, porque algumas doenças reumatológicas podem acometer as unhas. Então, assim, é uma avaliação muito mais complexa, muito mais demorada, e realmente, assim, o exame é bem diferente, tá? Certo. Além do ultrassom, que a gente também comentou, são as ressonâncias, né? Sim. As ressonâncias, qual a importância dela nessa investigação do paciente reumatológico? Então, a ressonância, ela é o exame mais completo, vamos dizer assim, e ela realmente é. Vários estudos comparando o ultrassom e a ressonância têm demonstrado que o ultrassom tem chegado nesse momento inicial da doença a avaliar esses problemas com uma sensibilidade muito boa também, quase comparada à ressonância. Mas a ressonância, ela consegue avaliar articulações que o ultrassom não avalia, não é? Nos casos em que articulações que não são geralmente acometidas na artrite reumatoide, por exemplo, você pega... Ela tem locais que ela acomete mais classicamente, vamos dizer assim, o ultrassom consegue avaliar bem essas articulações. Quando foge um pouco do padrão clássico, já fica mais difícil, então a ressonância consegue avaliar bem isso. A ressonância dá informações adicionais também, né? O edema ósseo, por exemplo, que é uma lesão pré-erosiva, a gente só consegue ver na ressonância. A cartilagem articular, a gente também só consegue avaliar na ressonância. Lógico que todos os métodos, tanto o ultrassom quanto a ressonância, eles têm vantagens e desvantagens, né? O ultrassom reumatológico é um exame mais rápido, ele é um exame mais barato, mais acessível, ele é totalmente inócuo para o paciente, né? Não tem risco nenhum para o paciente. A ressonância ela é mais cara, ela é mais demorada, tem a questão do contraste, que apesar de ser uma medicação muito segura, das mais seguras que existe, mas alguns pacientes ficam receosos, mas tem a questão do contraste. Mas então a ressonância, ela realmente faz essa avaliação mais completa, mais global da articulação. Nos casos em que o ultrassom não foi tão esclarecedor, nos casos em que há uma dúvida diagnóstica, nesses casos mais complicados, a ressonância está bem indicada sim. E ela tem o acréscimo de avaliar o edema ósseo, né, que o ultrassom não consegue avaliar. Certo. Além desses exames que a gente tem para fazer, os exames de imagem, os laboratoriais, eu queria perguntar um pouco para a doutora Thaís sobre a característica da doença mesmo. Os pacientes, que tipo de paciente tem mais essa doença? Quais são as articulações que mais se acometem nessa situação? O que você pode falar para a gente? A artrite reumatoide, ela comete preferencialmente as mulheres, né, entre seus 30 e 50 anos. Então, o mais comum é essa faixa etária e nas mulheres. Claro que a gente também tem homem, paciente mais idoso, mais jovem, tudo pode acometer também. A artrite reumatoide, ela gosta das nossas pequenas articulações. Então, ela começa também, depois de um tempo, essa artrite não sendo tratada, ela começa a evoluir, a acometer grandes articulações. Mas começa nas nossas pequenas articulações. Então, vai começar nas mãos e nos pés. Tem paciente que vai ter mais mão, tem paciente que vai ter mais queixa no pé. A queixa, a dor do paciente é uma coisa muito importante, porque a gente diferencia, por exemplo, uma artrose de uma artrite reumatoide. A artrose é o desgaste, a alteração degenerativa. Conforme a gente vai envelhecendo, a nossa articulação também vai envelhecendo, a nossa cartilagem, a gente vai perdendo essa cartilagem e a gente pode sentir dor na articulação. Então, vamos supor que a gente tem um paciente aí de 50 anos que sente dor nas mãos. Um paciente, ele vai reclamar que ele sente dor quando ele acorda de manhã,
que essa mão está mais dura. Doutora, eu vou no banheiro, eu não estou conseguindo escovar meus dentes porque meu punho está doendo. Mas aí, durante o dia, eu vou me movimentando, ele fala assim, ó, estou movimentando, e aí isso vai aliviando, eu esqueço. Mas no outro dia, quando eu acordo de novo, às vezes à noite, eu, inclusive, acordo à noite com dor na articulação. Então, isso faz a gente pensar numa artrite reumatoide. Agora, se a gente tiver esse mesmo paciente com seus 50 anos, que chega para mim, doutora, eu acordo bem, mas eu começo a lavar roupa, começo a lavar louça, começo a mexer na casa e minha mão começa a doer. Aí a gente está diante de uma outra situação, que é a osteoartrite, a artrose. Então, a dor que o paciente chega no consultório para a gente é o que é mais importante. É ele que vai direcionar os exames que a gente vai pedir, né, como que vai ser o nosso tratamento, é a queixa do paciente. Agora, uma coisa interessante para compartilhar aqui com o Misael, a gente discutir, é que na artrite reumatoide é uma doença crônica, não tem cura, tem tratamento. O nosso objetivo hoje é fazer um diagnóstico precoce, então esses exames que estão surgindo para a gente fazer é para a gente conseguir iniciar um tratamento precoce. Quanto mais rápido a gente inicia o tratamento, menor o dano nessa articulação, porque hoje a gente quer que as pessoas, antigamente a pessoa falava tem uma artrite reumatoide, você já logo imaginava uma mão com sequela, uma pessoa que não tinha funcionalidade. Hoje quem tem artrite reumatoide, ninguém nem percebe que tem, porque a gente consegue diagnosticar e tratar de forma mais precoce, que é esse o nosso objetivo. Mas como a gente está diante de uma situação que gera dor crônica, a gente pode ter outras situações que também causam dor. Às vezes o paciente tem um pouco de fibromialgia junto, e quando a gente está tratando, às vezes o paciente chega com ainda mantendo queixa de dor articular, e a gente fica na dúvida, será que essa dor é da artrite? Será que eu preciso mudar meu tratamento? Será que eu preciso trocar meu remédio? Então, os exames de imagem ajudam a gente também a guiar o nosso tratamento, tá? Porque às vezes a gente está olhando para aquela articulação e fala assim, não estou achando que está inflamada, eu acho que essa dor é outra causa de dor. E até um paciente que tem artrite reumatoide, ele vai ter uma artrose na articulação. Se ele deixar essa articulação inflamando, quanto mais tempo ela ficar inflamando, maior a chance de eu ter uma artrose também precoce naquela articulação. Então, a gente usa o ultrassom, eu acho que é uma coisa que é interessante a gente falar, do nosso acompanhamento. Às vezes a gente está com o tratamento do paciente, 3, 6 meses, a gente pode usar e fazer um ultrassom Doppler para avaliar se tem inflamação, se tem alguma inflamação. E outra coisa que eu queria é a gente falar que a ressonância, às vezes, quando o paciente tem um grau de cronicidade, ele não diferencia a inflamação ativa de um pânus, de uma inflamação crônica. Acho que você podia falar um pouquinho do ultrassom nessas situações, diferenciando. O que acontece, isso que a Thaís está chamando a atenção, é muito importante, porque esses métodos novos, né, tanto o ultrassom quanto a ressonância magnética, consegue realmente ver o processo inicial da doença, né? Antes do paciente realmente ter uma alteração sequelar que não consegue mais reverter. Então, tanto que o ultrassom com Doppler, por exemplo, é comum, até os reumatologistas, Thaís pode falar disso, né? Eles têm até ultrassom no próprio consultório e virou uma extensão do exame físico, né? Porque o ultrassom com Doppler e a ressonância magnética, elas conseguem mostrar esses processos inflamatórios iniciais até mesmo antes do paciente sentir dor. Então essa é uma informação que é muito importante que a gente às vezes passa para o reumatologista. Olha, ele não está sentindo dor nessa articulação aqui, mas está inflamado. Está inflamado, então isso já dá um alerta para ela, pode mudar critério diagnóstico, tudo. E em relação ao controle de doença também é muito importante, né? A gente consegue avaliar uma das informações que eles mais querem é saber isso. Durante o controle, a minha medicação está fazendo efeito, a gente fala, o paciente está em remissão, o paciente está sem sintoma realmente, e hoje existe na imagem o que a gente chama de remissão verdadeira. O paciente não está com dor, isso é clínico, beleza. Mas será que na imagem ele também não tem alteração? Né? Na artrite reumatoide, especificamente, vários estudos já mostraram que o ultrassom pode mostrar isso. Olha, o paciente não está com dor, está com o uso da medicação, mas está com inflamação. Alguns casos, eles podem até mudar as medicações, entrar com a medicação mais agressiva para avaliar melhor esses pacientes. Então, é realmente essa interação entre o radiologista e o pessoal da reumatologia, junto com esses exames novos, ultrassom com Doppler e a ressonância magnética, tem permitido a gente dar um conforto para o paciente maior, às vezes até consegue curar, né, Thaís? A gente já vê relatos de pacientes que começam
tão precocemente a usar algumas medicações que depois o paciente entra em remissão e não precisa mais usar. Mas isso tudo depende do momento do diagnóstico, né? Tem que ser realmente um diagnóstico muito precoce. É isso aí, já fala mais a favor ainda da interdisciplinaridade da medicina, né? Várias especialidades conversando entre elas para poder dar um diagnóstico melhor e antes, né? Antes de ter algum problema mais grave. Uma coisa que é importante que a doutora Thaís falou, que eu acho que é importante até repetir, é a diferença dos sintomas da artrose para artrite reumatoide, que seria a diferença do perfil da dor, não é isso? Isso. De manhã, a dor da artrite reumatoide, ela começa forte e vai melhorando, isso. Enquanto que a artrose, a paciente começa sem dor e vai piorando durante o dia, durante as atividades. No exame radiológico, no exame de ultrassom, você vê alguma diferença para você diferenciar a artrose da artrite reumatoide? Sim, sim. Quais são essas diferenciais? É comum chegar para o radiologista sempre isso, né? Avalia a imagem, mas a gente tem que juntar tudo também. Então, assim, o perfil do paciente geralmente é diferente, a idade, as articulações acometidas são diferentes, né? Enquanto a artrose geralmente pega muito a articulação de carga, né? Então, joelho, quadril, pode pegar as mãos e punhos também, mas dentro das mãos e punhos as articulações são diferentes. A artrose gosta muito das interfalanginas distais, que é essa última aqui, a artrite reumatoide geralmente poupa essa articulação. Além disso, tem diferenças de imagem e o que chama mais atenção é o processo inflamatório, realmente, né? Então, se você tem muito edema ósseo, erosão, você vai pensar mais numa artrite reumatoide. Se você tem mais redução do espaço articular com formação óssea, que são os osteófitos, por exemplo, você vai orientar o diagnóstico mais para um quadro de artrose mesmo. Então, você consegue diferenciar, sim. São informações muito importantes para a população para poder diferenciar o que é uma dor articular normal para uma dor crônica e para uma dor reumatológica. Nós vamos continuar esse bate-papo no próximo bloco, falar sobre outras doenças reumatológicas autoimunes também. Boa noite a todos, estamos de volta com o Bate-Papo das 6. O tema hoje é sobre medicina e saúde, falando sobre as doenças reumatológicas autoimunes. Nós estamos aqui hoje com o radiologista Dr. Misael e a reumatologista doutora Thaís. No primeiro bloco a gente falou um pouco sobre as articulopatias, as doenças reumáticas que afetam as articulações e essas alterações. Agora a gente vai falar um pouco sobre a dor nas costas. Alguns pacientes que sentem dor nas costas, pode ser alguma alteração reumatológica? Quando que eles devem procurar um reumatologista, doutora Thaís? Muito comum, né? Eu acho que quem trabalhou no pronto-socorro atendeu algum paciente com dor nas costas. E a gente precisa ter algum sinal de alerta de quando indicar esse paciente a procurar um reumatologista. Então, se esse paciente é um paciente jovem, que tem menos de 45 anos, se esse paciente, a gente precisa diferenciar a lombalgia, né, a dor nas costas, é uma dor que ela também é mecânica ou é uma dor que ela pode ser uma dor inflamatória. Se o paciente ele tem uma dor que ela sugere para a gente uma etiologia inflamatória, ele precisa de uma avaliação de um reumatologista. O que é essa dor, né, uma lombalgia inflamatória? O paciente ele vai falar assim, que sente mais dor à noite, que ele fica mexendo na cama de um lado para o outro, tentando dormir. Ele acorda de manhã com dor nas costas, ele vai levantar da cama, sente que o corpo está meio duro, está meio travado, aí durante o dia essa dor vai melhorando. Se o paciente tem essa queixa, tem esse padrão de dor, ele precisa passar por uma avaliação de um reumatologista. Hoje, a gente tem uma em média de mais ou menos 10 anos de atraso de diagnóstico nas pacientes com espondiloartrite. Se o paciente tem essa dor, que é uma lombalgia inflamatória, ele precisa ser referenciado de uma forma precoce para o reumatologista para avaliar se essa dor nas costas dele pode ser uma espondiloartrite. Espondiloartrite é o nome, né, que a gente dá para o grupo de doenças, que não é uma doença só, são várias doenças que causam inflamação na coluna. Certo, então a espondiloartrite inflamatória, assim, o que seria exatamente essas doenças? Quais são as doenças? Como que o paciente se sente? Como que a gente pode identificar essa alteração chamada espondiloartrite?
Então, a espondiloartrite é uma doença autoimune, igual a gente falou antes também da artrite reumatoide, né? Hoje a gente está falando das doenças autoimunes. A espondiloartrite também é uma doença autoimune, ou seja, o próprio organismo do paciente desencadeia esse processo inflamatório na articulação. No caso da espondiloartrite, é na coluna, né? Quando a gente fala espondiloartrite axial, axial quer dizer que está acometendo a coluna, mas a gente também pode ter espondiloartrite que acomete a articulação periférica e também o paciente pode ter tanto que acomete a coluna quanto a parte periférica, igual a artrite reumatoide, mão, pés. Só que a gente tem um perfil de paciente diferente, né? Ele pode ser mais homem, quando é espondilite anquilosante, tem um marcador genético que a gente pede, ou pode também ter nas mulheres, mas é um paciente jovem, ele tem menos de 45 anos, ele vai ter mais de 3 meses de dor nessa coluna. Então, se a gente tem essa queixa, esse perfil de paciente, a gente começa a pensar nas espondiloartrites. Então, as espondiloartrites são um conjunto de doenças que Sim. têm que ser identificadas de acordo com o que o paciente sente, com alguns exames laboratoriais. E como que é feito esse diagnóstico? Tem um exame de imagem? Como que a gente avalia esse paciente dessa forma? Junto da queixa do paciente, né, quando a gente vai fazer um diagnóstico, a gente sempre conversa e tenta entender a parte sistêmica, né? Eu falo que reumatologista a gente não tem um órgão, né? A gente tem as nossas doenças podem acometer qualquer órgão. Então, quando você vai conversar com ele, que ele é um paciente que tem dor nas costas, a gente pergunta: você já ficou com o olho vermelho? Porque ele pode ter tido algum episódio de inflamação no olho, que é uma uveíte, né? Que a gente sabe que essa doença não está só ali na articulação, é uma doença sistêmica, né? A gente pergunta em relação ao intestino, tem diarreia, já evacuou sangue, porque a gente sabe também que a espondiloartrite pode vir junto com uma inflamação no intestino, uma doença de Crohn, uma retocolite, tá? A gente vai só classificando essa doença, tá? A gente também pode ter junto o acometimento da pele, uma psoríase, um paciente que tem psoríase ou que tem uma história de psoríase. Tudo isso juntando com a dor nas costas, a gente vai enquadrando dentro da espondiloartrite. Até em relação à dor, uma situação muito comum, o paciente reclamar de dor na nádega. Então, se você recebe um paciente no pronto-socorro, se você atende no posto, né? Ou o paciente em casa está sentindo uma dor no bumbum, às vezes começa em uma nádega, depois pula para outra nádega. A gente pensa no paciente jovem, essa dor que é à noite, que ele acorda de manhã, nesse grupo que é as espondiloartrites. Isso é até interessante diferenciar, porque às vezes o paciente vai no pronto-socorro, pode ser uma hernia de disco, pode ser uma distensão muscular. Então, pelo que você está falando, é importante ter tem a hipótese de ter alguma outra doença, de ter alguma alteração no olho, alguma alteração de pele, alguma inflamação em outros lugares também. Os exames de imagem ajudam nessa identificação? Fazer algum exame auxiliar nessa investigação? Assim, no nosso exame clínico, né, a gente já no consultório mesmo, a gente examina o paciente, por exemplo, tem dor nas costas, faz parte do nosso exame físico, ver essa mobilidade da coluna, porque toda doença que ela é inflamatória, que é autoimune, o que ela inflama, ela destrói e deixa uma sequela. Então, se o paciente tem muito tempo de inflamação, ele vai tendo algumas alterações na coluna. Então, a gente vai vendo uma perda da mobilidade dessa coluna. Então, a gente examina o paciente, vê como que está a parte da coluna lombar, tanto da coluna torácica, a mobilidade da coluna cervical, porque é uma doença que ela pode cometer a coluna toda. Normalmente, o paciente começa de baixo para cima, mas pode começar, por exemplo, na coluna cervical. Então, se eu estou diante de um paciente que eu estou no consultório, ele é um cara novo, que tem menos de 45 anos, tem uma dor que é inflamatória, uma dor nas costas que é inflamatória, examino ele, vejo que tem inflamação nessa coluna, que a mobilidade dessa coluna está ruim, a ressonância da coluna é super bem indicada para a gente avaliar esses pacientes, junto com o raio-x, né? O raio-x, a gente não pode esquecer dele, né? Porque ele é um exame antigo, mas ele ajuda também para avaliar se já tem o grau de lesão, de sequela desse paciente também, igual o Misael falou também, para acompanhar o paciente é muito importante. E na sua prática clínica, doutor Misael, quando os pacientes procuram a clínica para fazer algum exame de imagem, os exames mais procurados, que são solicitados geralmente pelos os reumatologistas e clínicos, é a ressonância mesmo? Isso vai depender muito do que a Thaís explicou, né? As espondiloartrites são um grupo de doença
e tem umas que acometem mais o esqueleto axial, vamos dizer assim, que é a coluna e a articulação sacroiliaca, e tem umas que podem acometer mais as articulações periféricas. Não é? Quando acomete, é importante dizer que assim, os exames de imagem também, eles são muito importantes na avaliação dessas doenças, porque eles participam tanto do diagnóstico da doença, eles são critérios diagnósticos, tanto a ressonância quanto o raio-x, tá? E então eles diretamente no momento do diagnóstico eles já são importantes. Eles podem fazer esse controle, né? Como a Thaís falou, a gente pode ver se a doença está ativa ou não, e a gente vê as complicações futuras também através do método de imagem. Então os métodos de imagem acompanham o paciente desde o primeiro momento até os últimos estágios da doença, dessas doenças. Em relação ao quais exames, realmente vai depender muito do acometimento da doença. Quando o acometimento é mais do esqueleto axial, né, sacroiliaca e da coluna, como é na espondilite anquilosante, que é a doença modelo desse tipo de acometimento, a ressonância magnética realmente é o exame mais importante, porque só ela que realmente vai mostrar o processo inflamatório bem inicial, antes das lesões sequelares, antes dos danos estruturais que vão levar à perda de função do paciente. Né? O raio-x, ele também é critério diagnóstico, mas da mesma forma como na artrite reumatoide, ele só vai mostrar as alterações mais tardias, né? Que é justamente o que a gente tenta evitar, pelo menos no maior tempo possível, a gente tenta evitar que o paciente chegue nessas alterações radiográficas. Então, a ressonância é fundamental nesse ponto. Se for um acometimento periférico, aí o ultrassom pode voltar. Porque o ultrassom não vai servir para avaliar a coluna e avaliar a articulação sacroiliaca, porque são estruturas muito profundas. Então o ultrassom não consegue chegar bem lá, né? Ele só vai conseguir avaliar bem mesmo as estruturas mais superficiais. Então, se você tiver o acometimento das pequenas articulações, mãos, pés, punhos, tornozelos, aí sim o ultrassom vai fazer parte junto com a ressonância. Você pode solicitar um ultrassom com Doppler antes para avaliar, e depois, nos casos mais complicados, mais complexos, você pode fazer mão também da ressonância magnética. Então, vamos pensar aqui. O paciente ele tem uma dor na coluna. Certo. Vai fazer uma ressonância. Os achados que você encontra nesse exame, quais são as alterações da coluna nele que aparecem nesses exames? Isso, o que a gente procura de cara é a inflamação, é o edema ósseo, né? Um dos critérios diagnósticos dessa doença é a sacroileite, e na ressonância a gente caracteriza isso com o edema ósseo, né? Então a gente procura focos de edema nas articulações sacroiliacas do paciente. Além disso, tem outros sinais acessórios, né? Inflamação da cápsula articular, né? Um derrame articular, que é quando tem líquido na articulação, com sinovite, que é a inflamação da membrana da articulação. O local onde os ligamentos se inserem no osso também, os tendões, os músculos, isso é chamado de êntese, então você pode ter processo inflamatório ali também. Então esses achados mais iniciais é o que a gente mais se preocupa, porque é isso que vai realmente dar um diagnóstico precoce para o paciente, né, antes das alterações sequelares. E as alterações sequelares também são visualizadas na ressonância, né, as erosões ósseas, aquilo que a gente falou, que é a anquilose, que é a fusão das articulações, a articulação simplesmente some porque o osso gruda no outro, mesmo funde no outro. Então a ressonância faz uma avaliação bem completa, tanto dos processos mais iniciais quanto da fase mais tardia. É importante lembrar que no momento do diagnóstico da sacroileite, da espondilite anquilosante, por exemplo, é indicado uma ressonância magnética da articulação sacroiliaca. Mas posteriormente, esses pacientes tendem a evoluir com acometimento ascendente da coluna também. Então a gente vai procurar também os mesmos achados na coluna, né? Edema ósseo, inflamação, as artrites, as áreas de fusão óssea. Então isso geralmente o paciente vai precisar de uma ressonância da coluna lombar depois com o progredir da doença. Então o paciente que ele tem uma doença autoimune, reumatológica da coluna, começa pela bacia, né? E a doença tende a progredir na coluna em direção ao pescoço. Isso. E aí tem os achados que são iniciais e os achados mais graves, que são num tempo mais de evolução da doença. Para o paciente não chegar nesse ponto mais grave, doutora Thaís, o que esse paciente deve fazer, como que ele deve fazer o acompanhamento com o reumatologista? De quanto em quanto tempo, se toma remédio, se tem cirurgia, o que ele tem que fazer? Então, nas espondiloartrites, hoje a gente, graças a Deus, né, a gente tem um arsenal terapêutico grande. A nossa primeira linha de tratamento e faz até parte de um teste mesmo, diagnóstico, é a resposta com anti-inflamatório, né? Então, é claro que isso a gente tem que levar em consideração quem é o nosso paciente, né? A gente não pode sair dando anti-inflamatório sem acompanhar, porque a gente sabe
dos efeitos colaterais do anti-inflamatório, seja parte cardiovascular, sangramento no trato gastrointestinal, parte renal, mas a gente faz um acompanhamento, a gente inicia, se esse paciente não tem contraindicação anti-inflamatória, a gente começa com anti-inflamatório e os pacientes, cerca de 80% melhoram com anti-inflamatório. Caso esse paciente ele tenha uma resposta que a gente considera parcial ou não entrou em remissão, a gente tem outras medicações que a gente pode utilizar. Essas outras medicações, qual que é o objetivo disso tudo, né? Se a gente tem uma doença que ela é meu próprio organismo que está gerando essa inflamação, o anti-inflamatório ele age na inflamação, retirando esse processo inflamatório. Hoje a gente também tem disponível medicações que são os imunobiológicos, elas têm alvos terapêuticos, né? Então, a gente tem algumas que são bloqueadores, vamos supor, o anti-TNF, que foi o primeiro lá que surgiu lá em 2000, as medicações que mudaram também a vida desses pacientes com espondiloartrite, mas a gente também tem outras medicações que são imunobiológicas. Qual o objetivo disso tudo? É controlar seu sistema imune para que você mesmo pare de se inflamar e pare de causar inflamação na sua articulação e destruição da sua articulação. As espondiloartrites, igual o Misael falou, elas têm uma particularidade, elas são diferentes da artrite reumatoide. Cada doença reumática ela tem um perfil de articulação, ela comete aquela articulação também de forma diferente, tá? Então, no paciente que tem espondiloartrite, a doença ela gosta da êntese, que a gente fala em qualquer articulação. Na coluna também a gente tem onde que o ligamento se insere no osso. É nessa região que ela gosta de inflamar. E a inflamação que ela faz, normalmente ela não morde o osso, fazendo erosão na coluna, igual a gente vê na artrite reumatoide. Ela vai calcificando e vai grudando a coluna uma na outra. E aí a gente vê o paciente fazendo o quê? Perdendo a mobilidade, ele já não consegue dobrar, aí ele já não consegue virar mais o pescoço, porque vai grudando a articulação uma na outra e vai ficando a articulação endurecida. Mas isso é o que a gente não quer que aconteça. Por isso que a gente começa um tratamento mais precoce, por isso que é importante entender da dor nas costas, por isso que é importante que esse paciente procure um reumatologista. E a gente tem que ficar bastante atento e falar para a população que é uma doença progressiva e grave. Sim. Porque a gente sabe que existem muitos pacientes que são resistentes aos tratamentos. Se esse paciente não procurar um reumatologista, não fizer o tratamento correto, quais são os riscos dele? Ele corre risco de vida, corre risco de ficar acamado? Como que funciona o risco dessas doenças? Sim, então assim, se o paciente tem uma espondiloartrite, hoje a gente sabe também que a gente tem perfis diferentes de pacientes, tá? Então, a gente até avalia isso quando a gente chega com o paciente no consultório, a gente pede os exames igual a gente pede na artrite reumatoide, para descartar outras doenças. As sorologias fazem parte dos nossos exames, a gente pede aqueles exames de inflamação. Se o paciente ele tem alguns marcadores que a gente já sabe que é um paciente que tem alto risco de progredir. Então, a gente tem que ficar de olho nesse paciente, tratar mais rápido, porque a chance dele evoluir com todas essas deformidades é maior. Então, a artrose, por exemplo, o paciente que pega quadril, ele faz uma artrose precoce de quadril, aí é só cirurgia mesmo, é prótese de quadril, vai ficar com dificuldade de andar, não vai conseguir se locomover. Então a gente conseguiu perceber que são doenças graves, progressivas, mas que têm tratamento de forma precoce e consegue ótimos resultados. Às vezes o paciente para até de ter sintomas se o tratamento for correto, né? A gente está falando sobre doenças reumatológicas autoimunes, nós vamos para o intervalo e voltamos daqui a pouco. Boa noite a todos, estamos de volta com o Bate-Papo das 6. Às quarta-feiras nós falamos sobre medicina e saúde. O papo hoje é sobre doenças reumáticas. Recebemos uma pergunta aqui da Ceissa, querendo saber para a doutora Thaís. Doutora Thaís, quem teve chikungunya pode piorar ou ter doenças reumáticas? Então, quando o paciente tem chikungunya, ele pode evoluir com uma artrite crônica pós-chikungunya. Tá? Inclusive, a gente utiliza de medicamentos também, imunossupressores, que diminuem a imunidade para parar de inflamar essa articulação. Tá? Então, precisa, sim, passar por uma avaliação do reumatologista para avaliar se essa chikungunya teve cronificação e se essa artrite é uma artrite crônica já.
Então é importante sempre investigar essa parte. Sim. Outra doença também muito famosa na parte reumatológica é a psoríase, que a gente sabe que tem bastante acometimento na população. Existe alguma relação entre artrite, dor nas articulações e a psoríase? Sim, muito importante falar, né, que a psoríase é bem comum. Cerca de 10 a 30% dos pacientes que têm psoríase vão apresentar a doença chamada artrite psoriásica. A artrite psoriásica faz parte do grupo de doenças das espondiloartrites que a gente falou lá atrás. Na psoríase, a gente não vai falar da parte dermatológica, mas a gente, independente da forma de psoríase que o paciente tenha, o mais comum é o paciente apresentar aquelas placas vermelhas que são descamativas, principalmente na região extensoras, né, cotovelos, joelhos, atrás da orelha, no couro cabeludo, mas também pode apresentar uma invertida, que é na região inframamária, nas axilas, na região de dobra. Também tem a psoríase em forma de pustulosa, com aquelas bolhas. E a gente também sempre fica de olho na reumato. O reumatologista, ele gosta da unha, tá? Por que ele gosta da unha? Porque quando a gente olha para a unha do paciente, que a gente olha algumas características dessa unha, fala a favor de uma artrite psoriásica. Por quê? A psoríase, a gente também tem psoríase ungueal. Então, às vezes, a gente pega no consultório um paciente falando assim: doutor, eu estou tratando de micose na unha, já passei vários esmaltes, já tomei remédio para micose, minha unha continua solta, continua fofa, continua quebrando. Então, a gente sempre avalia essa unha, que pode ser uma psoríase ungueal. E junto com a queixa que o paciente tem articular, a gente pode estar diante de uma artrite psoriásica, tá? Então, a psoríase, ela pode ser, igual a gente falou das espondiloartrites, ela pode acometer toda a coluna e também as articulações periféricas. Essa inflamação que a gente tem na unha, essa alteração na unha que a gente avalia no paciente, é um forte sinal do paciente ter artrite psoriásica. Então, a psoríase, além de doenças de pele, ela pode afetar também as articulações e dar esse tipo de dor que a gente está falando aqui. Nos exames de imagem, doutor Misael, o que a gente pode avaliar na psoríase? Quais são os exames que a gente pede e o que a gente avalia nesses exames? Isso. Então, como a Thaís falou, a artrite psoriásica é uma espondiloartrite, né, como a gente discutiu anteriormente, só que ela tem, por ele ter esse acometimento mais periférico, né, principalmente mãos, punhos, joelho, tornozelo, pé, aqui o ultrassom volta a ter importância, porque o ultrassom consegue avaliar essas estruturas superficiais. Então a gente vai pedir ultrassom e ressonância magnética, né, para essa investigação bem inicial da doença, onde você tem só o processo inflamatório, você quer realmente identificar esse processo inflamatório antes do dano estrutural. Raio-X também vai ter utilidade com a mesma função das outras doenças, né? Você avaliar a progressão, é importante você ter um raio-X de base e você vai ver depois seriadamente como que essa doença ela vai progredindo. Aqui o ultrassom é muito importante realmente, né? É tão importante quanto na artrite reumatoide. O ultrassom não é só aquele ultrassom articular, tem que ser o ultrassom reumatológico com Doppler, aquela avaliação complexa que a gente já explicou. E aqui a gente dá... É parecido com a avaliação da artrite reumatoide, mas a gente foca um pouco mais em estruturas que estão extra-articulares, né? A artrite reumatoide, ela começa dentro da articulação. Nessa doença, não, ela começa fora da articulação, geralmente, né? Ela começa geralmente no que a gente chama de êntese, que é o local de inserção de tendões, de ligamentos, da própria cápsula articular. Então, onde essas estruturas se inserem no osso, é ali que começa o problema dessas doenças. Então, a gente vai olhar a articulação também, mas a gente vai avaliar muito a êntese dos pacientes. E a unha também é uma coisa muito importante, realmente, como a Thaís falou, e aqui a gente dá muita importância também no ultrassom reumatológico, porque a gente vai avaliar a unha desses pacientes, né? Tem várias alterações que a gente pode observar nas unhas desses pacientes que têm psoríase. E a gente sabe que o acometimento das unhas tem relação com a evolução da psoríase para a artrite psoriásica. Se você pega um paciente com psoríase que tem doença ungueal, a chance desse paciente evoluir para uma artrite psoriásica é maior. Então, a gente tem que realmente fazer toda essa avaliação bem completa de todas as articulações. Mais uma vez aqui, o ultrassom consegue ver, detectar alterações inflamatórias onde o paciente nem está sentindo. Então, por isso que ele ganha realmente muita importância. A gente pode fazer o controle de tratamento com ultrassom também para saber se a doença está controlada, se está em remissão ou não. E a ressonância magnética também tem um papel muito importante, mas aqui a gente deixa como no ultrassom reumatológico para aqueles casos mais complexos, mais complicados, onde o ultrassom não conseguiu ajudar tanto, né? A ressonância realmente faz essa avaliação mais global, mais total
total daquele segmento que você quer avaliar, mas a gente pode começar assim com um ultrassom reumatológico, está muito bem indicado. E essa doença, a psoríase, ela afeta mais qual tipo de população? São as mulheres, são os homens? Como que acomete esses pacientes? Acomete tanto homens quanto mulheres, o mesmo perfil de faixa etária, mas a gente tem geralmente 2 picos de psoríase, né? Seus 30 anos, depois 50, 60 anos, a gente tem outro pico de psoríase. Então, da psoríase. A artrite psoriásica, ela acontece normalmente após a psoríase, uma média de 7 a 8 anos depois que um paciente tem psoríase, ele pode desenvolver artrite psoriásica. Por isso que é importante também tratar a psoríase. Uma coisa muito importante é que o paciente que tem artrite psoriásica ou até a psoríase, a gente sabe que esse paciente, ele tem um risco cardiovascular maior também, tá? É uma doença que inflama bastante, inflama a êntese, inflama a pele, inflama as articulações periféricas, inflama a coluna e por conta dessa alteração inflamatória, ele também tem um risco cardiovascular maior. Dentro das doenças reumáticas, a gente até nota que os pacientes eles têm mais ácido úrico elevado, é normal a gente ver nesse paciente com psoríase, mostrando isso dentro do ponto de vista cardiovascular, aumentando o risco cardíaco do paciente. Então, a gente também acompanha disso, né? É importante o paciente também estar orientado a respeito disso. Às vezes, o paciente tem lá aquela psoríase, acha que aquela psoríase está tudo certo, vamos viver a vida com a psoríase, mas essa inflamação da pele também por dentro está gerando um processo inflamatório também, não só na articulação, se ele tem artrite psoriásica, mas também cardiovascular. Então isso é importante lembrar para a população que tem essa psoríase, que geralmente com bom tratamento fica controlada, geralmente o que a gente percebe são as alterações de pele, mas por dentro pode ter algumas outras alterações. O Dr. Misael até comentou que os exames às vezes podem pegar as alterações antes do paciente sentir. Você recomenda fazer, o paciente que já faz acompanhamento com algum médico, que não é reumatologista, ou até com um reumatologista, esse paciente procurar fazer um exame de imagem para perceber alguma alteração antes dele ter algum sintoma? Então, muito importante isso, porque o paciente ele tem que fazer o exame direcionado para aquilo que ele sente, porque senão a gente fica perdido, né? A gente tem muito falso positivo, né? O Misael pode falar um pouco melhor disso, né? Na ressonância, quando surgiu a parte de diagnóstico por imagem, dentro dos critérios diagnósticos das espondiloartrites, a gente teve muito exame falso positivo, né? Então, a clínica do paciente é que vai dar para a gente o diagnóstico. Não adianta eu ter uma alteração de exame de imagem se eu não tenho queixa. Então, o que vai direcionar é o que o paciente sente, é o exame físico que o paciente sente. Eu acho que isso em todas as especialidades, na reumato também, o exame é complementar, né? Ele não é o exame que vai dar o diagnóstico, ele é complementar ao nosso bate-papo, que é a nossa anamnese, ao nosso exame físico, que a gente não pode deixar de falar da importância do exame físico, que a gente está ali examinando um paciente, a gente sente o paciente, vê a articulação. Então, ele é complementar isso. Eu tenho dúvida, eu tenho essas ferramentas para me ajudar a dar um diagnóstico, a acompanhar o tratamento do meu paciente. Então isso só reforça ainda mais as orientações que o médico geralmente dá. O paciente, eu sei que ele fica ansioso, que fica querendo fazer um monte de exame para descobrir um monte de coisa, mas o mais importante é seguir as orientações médicas e ter um médico de confiança para poder guiar esse tratamento, esse diagnóstico. Se o paciente quer fazer alguma coisa para poder amenizar esses sintomas, o que ele pode fazer? Um exercício? O que ajuda no paciente? Ele quer fazer alguma coisa, o que ele pode fazer por conta própria, vamos dizer assim? Independente, eu falo para os pacientes, independente da doença reumática que você tenha, exercício físico, ele ajuda muito, tá? Porque hoje a gente já sabe que o exercício físico, ele também auxilia no tratamento. A gente tem os pacientes que têm espôndilo ou artrite reumatoide, que fazem atividade física e os que não fazem atividade física. Os que fazem atividade física têm menos troca de medicação, tem menos intolerância às medicações, tem mais sucesso no tratamento em relação aos que não fazem atividade física. Então, a atividade física também é um anti-inflamatório, tá? A gente sabe de todos os benefícios cardiovasculares, de todo o benefício para o nosso corpo, para a nossa mente, né, do exercício físico, mas para a parte inflamatória, ela também é muito importante. O bate-papo hoje foi super interessante, passou muito rápido, já tá no final. Eu gostaria de agradecer os participantes, Dr. Misael, doutora Thaís, e desejar uma boa noite a todos que estão nos assistindo. Lembrando que esse episódio ele fica guardado sempre no nosso canal do YouTube. Se você tiver alguma sugestão para próximos programas, para outros temas para a gente abordar no bate-papo sobre saúde e medicina, você pode mandar
no nosso WhatsApp, que a gente vai ler com bastante carinho. Gostaria de dar boa noite a todos e muito obrigado. Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação. Sua vida é feita de momentos. Momentos em família, momentos de sonhos, momentos de conquistas, momentos de realizações. E para todos os momentos você pode contar com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Há mais de 25 anos, parceira das melhores operadoras de seguro e consórcio do país. Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Centro Linhares. Ligue 3371-2000 e peça a sua cotação. Medicina de primeiro monte em Linhares é na Unicor, um centro avançado de diagnóstico por imagem e fisiologia endovascular, acreditado para tratamento de TAV. Somos especialistas em angioplastias complexas e tratamento do infarto agudo do miocárdio, além de diversos procedimentos de neurointervenção, com equipamentos de última geração e uma equipe altamente qualificada. A Unicor é referência no tratamento de oclusões coronarianas crônicas. Unicor, unidade do coração do Espírito Santo.